Olá, minha turminha querida. Estou estudando muito bem. Hoje nós iremos iniciar uma aula de matemática com o tema Estudando Retas. A tia na aula passada já fez uma revisão. Lembram que a gente começou a falar sobre retas? Então eu sei que vocês já sabem o conceito de retas. Digam para mim o que são retas? Ah, tia, são linhas formadas por pontos e sem espaço entre elas. Elas são infinitas e ilimitadas. Muito bem. E o que são segmentos de reta? Alguém sabe me dizer? Ah, é a parte entre o ponto A e o ponto B. É chamado de segmento de reta. Esse espaço entre os dois pontos A e B. E os semi-retas? Ela começa semi-reta, mas aí tem o ponto A, o ponto B e continua. É a continuação de uma reta, ok? E quais são as classificações das retas? Podemos classificá-las de acordo com seu tipo e disposição no plano. Vamos começar falando sobre as concorrentes. O que são retas concorrentes? Elas são chamadas de concorrente quando elas possuem um único ponto em comum, que é onde elas se cruzam. Exemplo, o que a gente pode ver no nosso dia a dia que são linhas cruzadas? Identifique para a tia e digam para mim, o que eu posso identificar ou classificar como linhas concorrentes? E o que são linhas paralelas, retas paralelas? São retas que não se encontram, elas nunca se cruzam igualmente às concorrentes. Elas são retas paralelas à outra. Um exemplo, o que a gente pode ver aí no nosso ambiente, do nosso cotidiano, o que são retas paralelas? Observem aí e digam para a tia, elas são posicionadas lado a lado em qualquer sentidos. E as perpendiculares entre si, quando as retas se cruzam em um ponto e formam um ângulo reto, um ângulo de 90 graus. Digam para a tia aí um exemplo. E as retas transversais? Retas que são transversais às outras retas. É definido como uma reta que possui interseção com as outras retas em pontos diferentes. A tia colocou um link aí no cronograma de atividade de vocês. Quero que vocês peguem um caderninho, lápis e borracha, escrevam aí no caderninho de vocês tudo o que está acontecendo lá no vídeo, tudo que está passando, tá bom? Para que o entendimento de vocês venha apenas evoluir, certo? E quais são as propriedades dessas retas? As retas, elas são linhas infinitas. As retas possuem apenas uma dimensão, elas são unidimensionais. Numa reta existem infinitos pontos A a B, B a C e assim sucessivamente. As retas podem estar em 3 posições. Quais são as posições das retas? Horizontal, vertical e as retas inclinadas, ok? As retas, vamos fazer uma revisão aí do que a gente aprendeu. O que vocês entendem por retas paralelas? O que são retas paralelas? O que vocês sabem sobre retas perpendiculares? A tia, observe essa imagem aqui que a tia colocou. O que vocês podem perceber nessa faixa aqui de pedestres? As linhas da faixa se encontram? Observem bem a imagem. Há uma distância determinada entre elas? Digam aí para a tia. E essa cruz aqui, o que há diferente em relação à faixa de pedestre? O que você consegue perceber? Qual a diferença entre essas duas imagens? A diferença? E tem alguma semelhança entre elas? Aguardo a resposta de vocês. Fiquem com Deus e até a próxima aula.